Depoimento de Ana Maria Neumann para o Museu da Televisão Brasileira, em 16 de setembro de 1998. Seu nome? Ana Maria de Camargo Arruda Neumann. Nome artístico? Ana Maria Neumann. Por favor, fale-me dos seus ascendentes, suas origens, seus avós. Nasci em Araraquara num belíssimo dia de 15 de setembro. Acho essa data bonita, não sei se é porque é minha. Sou filha de Lino Correia de Arruda, já falecido, e Alice de Camargo Arruda. Meus pais eram pessoas de família muito exigente, que não aceitaram nunca a minha vida na televisão. Antes de você falar em televisão, quero que você fale um pouco mais de seus pais. Qual a profissão deles? O papai estudou em colégio de padre durante muitos anos aqui no Colégio dos Salesianos. E depois foi para Araraquara e lá ele teve uma série de coisas, inclusive foi coordenar a fazenda da nossa família, em Santo Antônio da Pedra Branca. Você nasceu em que cidade? Araraquara. Irmãos, tem? Aí minha mamãe era professora também. Tenho uma irmã de sangue, Maria Alice Arruda Ribeiro de Barros. E tenho duas irmãs de coração, que são filhas de uma amiga da mamãe e de um parente de papai. E essas meninas conviveram comigo, foram as primeiras pessoas que convivi e que me lembro da minha infância somente com elas. É Maria do Rosário Ramalho de Mendonça Li e Maria Antonieta Ramalho de Mendonça Assunção. E você as considera irmãs? Perfeitamente. Como é que foi a sua infância? Me parece que você teve uma educação rígida. Me fale. Sim, tivemos uma educação muito rígida. E durante muitos anos eu fiquei em colégio interna. Primeiro estudei em Araraquara, no Colégio Progresso. Depois eu fui para São Carlos, no Colégio das Irmãs Sacramentinas, onde eu fiquei 8 anos. Depois vim para São Paulo, para continuar os meus estudos aqui. Quero que você fale sobre a sua vinda para São Paulo. A minha vinda para São Paulo foi com a família. Foi com a família. Foi com a família, todos nós viemos para cá. Mas eu voltei aqui para São Paulo, que eu vinha sempre, mas dessa vez eu vim de vez para poder continuar os meus estudos. E como eu vim numa metade de ano, aí esses 6 meses que antecederam o próximo início do período letivo, eu fiquei praticamente passeando, reconhecendo São Paulo. Foi quando tive vontade de trabalhar na aviação. E também foi a primeira grande briga que eu tive com a minha família. Então esse foi o seu primeiro emprego? Foi. Eu fui trabalhar na VASP. Como aeromoça? Fiquei trabalhando no balcão como recepcionista por falar um outro idioma. Que idioma? Francês. E depois eu fiz uma primeira viagem e conheci aquele que seria o meu marido. Mas antes eu quero saber sobre o que você ganhou nesse primeiro emprego. Foi uma confusão danada. Eu era ainda garota, com pouca idade, e alterei a minha carteira de identidade para poder ter 21 anos, porque meu pai jamais poderia me deixar viajar, voar. E alterei quando descobriram que eu havia alterado a minha carteira de identidade, me despediram. Quanto você ganhou? Qual foi o seu primeiro salário? E o que você fez com o dinheiro que recebeu? Meu primeiro salário, naquela ocasião,
É difícil agora, nesse período, né? Que a gente não lembra mais direito. Acho que foi, eu não sei se era R$ 4.000. Era um negócio assim, seria cruzeiros na época. É, 4.000 E o que você cruzeiros. fez com o seu primeiro salário? Ah, foi uma farra, né? Que foi o primeiro salário, a gente comprou tudo que tinha vontade. Porque aproveitei aquele primeiro mês, porque 2 meses depois eu saí, deixei da aviação. Você trabalhou só 3 meses? 3 meses. Sempre muito bonita. Eu não sei, eu era naquela ocasião muito criança, né? Eu tinha 16 para 17 anos. E que eu vim terminar aqui o meu colegial. Logo depois, você teve o seu primeiro contato com a televisão? Foi. Em que ano? Eu tinha umas fotos, foi no final de 55. E eu estava na União dos Refinadores, porque existia um parentesco de mamãe com o Dr. José Ferraz de Camargo. E eu estava lá e o senhor Peri de Campos, que era um apaixonado por fotografia, me fotografou. E deixou na sala dele, assim, várias fotos na parede. E uma pessoa da Tupi foi lá e viu a minha fotografia. E perguntou, quem é essa garota? Porque me achou, assim, fotogênica. E deixou recado para que eu fosse a Tupi. E essa pessoa, que eu quis muito bem, já falecido, que foi um grande companheiro nosso, chamava-se Fernando Severino. E o Fernando Severino foi quem atendeu você e contratou você? Ele e o Cassiano Gabos Mendes. Então você entrou pela porta comercial, porque Fernando Severino era diretor comercial. Exato. Porque ele sempre, quando via uma menina assim, que ele achava fotogênica, alegre, porque contaram lá na União que eu era muito alegre. Então, na realidade, foi a União dos Refinadores que me lançou na televisão. E eu fui fazer o teste. Foi um teste muito engraçado, cômico, e eu demonstrei alguma extroversão, digamos assim. E eles gostaram da minha atuação, mas eu voltei para casa sem a menor ideia de que fosse ser contratada, porque naquela época estava também na televisão moças como Odete Lara e outras mais, que tinham sido modelo, eram moças muito bonitas, elegantes. E eu não imaginei, porque eu fui de roupa de colégio, e não imaginei que fosse contratada. Mas quando tive surpresa de um dia aparecer uma pessoa e disse em casa, aqui é que mora Ana Maria? Eu ouvi. Aí a empregada foi chamar a mamãe para perguntar o que era. E o rapaz disse, para ela ir assinar contrato lá na TV Tupi. E a mamãe estranhou, perguntou, o que você andou fazendo de arte aí? Eu disse, eu fui de brincadeirinha. E acabei ficando na televisão. E os seus pais concordaram? Não, eles não concordaram porque achavam que ia haver assim, um problema da minha passagem na televisão, estudando. E naquela época, que já isso faz tempo, né, foi final de 55 para 56, achavam que moça de família não entrava nesse programa artístico, digamos assim. Estavam muito enganados, mas para a cabeça deles, na ocasião, eles não aceitavam. A mamãe era mais flexível, papai era muito rígido. Você, quando falou de seus pais, não me disse, eles são de ascendência europeia? São. O vovô, pai de meu pai, é de ascendência holandesa. Vovó, a mãe de papai, era de ascendência portuguesa. E lado de mamãe, vovô, pai de mamãe, eu não me lembro bem. Mas a vovó era também de ascendência francesa.
Aliás, era uma velhinha muito elegante, muito bonitinha. Você então começou como garota propaganda, foi isso? Foi. E como era ser garota propaganda? Era de uma responsabilidade muito grande, porque naquela ocasião não existia a técnica que existe hoje, e era decorar, 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 decorar. E eu cheguei a fazer de 10 a 15 comerciais numa noite. Esses 10 ou 15 comerciais tinham que ser decorados? Decorados. Porque muitas vezes a gente punha atrás do produto algum lembrete assim daquele miolo da publicidade que a gente podia ler. Mas às vezes o diretor de TV dizia: afasta a câmera. Então não podiam ver a cabeça da gente abaixada. Então não afasta a câmera, a gente já ficava preocupada, já se recompunha. Então, na realidade, era mesmo decorado. Você se lembra de algum comercial dessa época? Olha, vida, você sabe que eu fiz tantos comerciais. Para você ter uma ideia, máquinas de costura Elgin, Philips, Philco, Invictus. Foi a primeira televisão construída no Brasil. Frigidaire, Westinghouse de geladeiras, né? Consul, Brastemp, joias, eu fiz o importador de pérolas, o Zacarias, fiz R. Simon, produto de beleza Elizabeth Arden, mas tem assim uma quantidade tão grande, União dos Refinadores, Café Jardim. Outro dia, lembrando, mais ou menos, eu trabalhei para aproximadamente 90 firmas em São Paulo. Foi também apresentadora de programas. Como é que se deu essa passagem de garota propaganda para apresentadora de programas? Foi muito gostoso, porque eu me sentia... Eu acho que eu era bem extrovertida, dentro de uma pequena inibição, mas, assim, apresentando o programa, eu me sentia muito bem. E começou quando a União patrocinou um programa chamando Grandes Espetáculos União e Caboclo. E eu fazia par com o Cláudio de Luna. Primeiro foi o Homero Silva, depois o Homero se afastou como candidato que era, e eu fiquei só com o Cláudio. E era um programa muito divertido, a gente trazia a firma que trabalhava para a União como publicidade, porque eu não me lembro bem se era só o Severino que tinha ligação, ou se nesse meio também existia alguma agência, porque eu trabalhei para Stander, trabalhei para Thompson, para uma série delas, né? E a Macanelson. E fizemos uns programas com gente muito especial. Tinha Roland Gerbeau, Charles Trenet, Tony de Matos, Raul Mota, e era bem divertido o programa. Eu recebia uma quantidade enorme de cartas que guardo até hoje. Depois eu fiz o Café Jardim, quando eu conheci, na ocasião, era o mais belo cantor argentino, Antônio Prieto. Era um homem muito bonito, cantava muito bem, fazia um sucesso muito grande. Se comentava na televisão que eu era namorada dele, bobagem, na ocasião é coisa de jornalista, né? E depois eu fiz um programa muito simpático, todo em poesia, do Périx Leal, que era Feira de Amostras. Era muito bonito também, e um programa cheio de... Quem fazia a direção do programa era o nosso amigo Walter Stewart. Então tinha coisas engraçadas, tinha números de canto com várias cantoras daquela época. E depois eu fiz um programa, foi na minha volta para Tupi.
Mas então falemos até aqui até e depois aqui, continuaremos. Tudo bem. Foi nessa época que você se casou? Foi um pouco depois. Eu ainda fiquei algum tempo na televisão namorando meu marido. Fale-me do seu marido. Meu marido é uma pessoa muito especial. O nome dele é Alfredo Werner Neumann. Ele atualmente está com 86 anos. Ele foi um as da aviação brasileira. Ele nasceu no Brasil por um erro de conta da mãe dele. Depois ele foi para a Alemanha, passou muito tempo lá, estudou lá. E quando ele veio para o Brasil, ele veio através da Condor, que era uma companhia que depois de correspondência. E depois ele passou para a VASP. E hoje em dia a Condor virou Cruzeiro do Sul, que agora também foi encampada há algum tempo atrás. Ele foi um dos fundadores da VASP. Você então o conheceu quando, naqueles 3 meses, foi. Você foi aeromoça? Foi. E demorei muito para me casar, porque papai não aceitava um homem que tinha outra religião, um homem que era desquitado. E essas coisas perturbaram aquele problema. Era um problema para minha família, porque até então ninguém havia se separado na família, ninguém havia se casado com um homem desquitado. O seu marido, na ocasião noivo ou namorado, também era bem mais velho do que você. Isso também foi um empecilho? Foi. E também de religião, porque ele fez profissão de fé na Igreja Católica, porque ele era protestante luterano, como a maioria da população na Alemanha. Depois você voltou para Tupi ou não? Quando eu saí da Tupi, eu tive um período de trabalhar na Record. Eu produzi um programa chamado Revista Feminina com o Hélio Ansaldo. E participei do programa também. E depois disso, eu fui contratada como atriz pela Excelsior. Fiquei na Excelsior até a falência da Excelsior. Que foi em 1969. E 69, você tem razão. Mas lá descobriram que eu tinha feito curso de arte. E o Avancini me pedia para fazer produção de arte. E eu fui a primeira diretora de arte no Brasil, porque eu desenhava modelos, eu criava cenário, porque eu havia feito um curso que depois foi encampado pela USP, e era na Avenida Paulista. Era uma escola de arte onde a gente aprendia. Foi quando me apaixonei pela literatura, e foi uma coisa muito bonita, porque a gente tinha noção de muita coisa, de épocas europeias, épocas no Brasil, épocas nos Estados Unidos, e os mais importantes escritores da época, os autores teatrais, e as roupas, os períodos importantes, inclusive do Império, tempo de Maria Antonieta na França, tempo de Maria Teresa na Áustria. Então foi uma coisa que me deu um largo conhecimento de mobiliário e de indumentárias. E isso então serviu para você como produtora de programas? Perfeitamente. Foi quando eu fui desenhar roupas para as novelas da Ivani Ribeiro. Foi quando eu tive um entrosamento muito grande com a Ivani e com a Avancini. Na verdade, a TV Excelsior só fechou em 1970, fazendo essa correção. E você ficou lá, então, quantos anos? Acho que eu fiquei uns 5 anos. Eu fiz várias novelas lá. E aí, você foi direto para o teatro? Não. Eu, depois de ter feito A Deusa Vencida, O Terceiro Pecado... Como atriz? Como atriz. Fiz uma novela
com Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e que também foi Os Estranhos, chamava-se. Então foi um período muito agitado, porque eu fazia produção, desenhava as roupas, fiz também a Indomada, que seria que a Ivani fez digamos, um transporte da peça de Shakespeare para os termos de televisão. E o Avancini dirigiu, como também dirigiu todas aquelas nas quais eu trabalhei e tive contato com ele. Depois, você então já estava casada? Já, nessa época, já estava casada. Em que ano você se casou? Eu me casei em 1960. Já faz bastante tempo. Então, você ficou quase toda a sua parte artística, digamos assim, de televisão, teatro, já casada? Já casada, foi casada. E o meu marido vivia dentro da televisão, você se lembra? Ele não era contra como seu pai foi? Nunca. Quando eu me casei, a única felicidade de meu pai era achar que com o casamento, mesmo contra a vontade dele, eu sairia da televisão. Naturalmente, meu marido ia me tirar da televisão. E qual não foi a surpresa dele quando, no dia do casamento, o papai disse assim: como é, Alfredo, você vai tirar a Ana da televisão? Ele disse: não, eu não costumo entrar em território alheio. A vida dela é dela e a minha é minha e dela. Foi muito engraçado. E eu continuei. Falemos de teatro. Quando e por que você foi para o teatro? Bom, eu fui para o teatro, eu já estava enamorada do teatro, do tempo ainda da televisão, quando fazia teatro na televisão. Eu participei muito das peças do Júlio Gouveia e Tatiana Belinsky. Eu fiz aquelas novelinhas que eles faziam com muito sucesso e também fiz o Teatro da Juventude, que era teatro. E me encantei, fiquei na época conhecendo todos os grandes nomes do teatro, porque eu fazia as publicidades em torno do Teatro das Segundas-Feiras e fiquei muito apaixonada. E fui. Mas quando fui parar no TBC, eu fiquei muito assustada com os monstros sagrados da época. E quais eram esses monstros sagrados? Cacilda Beck, Cleide Ácones, Valmor Chagas, Sérgio Cardoso, e Nídia Alícia, Carlos Zara. E me deu uma inibição tamanha que eu fiquei fugindo, não quis fazer o teste para teatro. E fui fazer um curso de colocação de voz com a mãe da Nídia Alícia, Madame Pinkerley. E, mais uma vez, fiquei ligada com o pessoal que ia lá, que estava sempre na casa da Dona Alice. E quem era a Dona Alice? A mãe da Nídia, a Madame Pinkerley. E então fiz um curso lá quando tive mais coragem de enfrentar o teatro. E aí fui fazer o Mahasad, que era de um grupo da Irina Greco, do Ademar Guerra, do Armando Bogos, e tive coragem de fazer a primeira peça de teatro, que ainda foi no antigo Teatro Bela Vista, que era o Mahasad. Eu fazia uma louquinha, porque a história em torno da Revolução Francesa, então se passava dentro de um hospício. E era assim, a representação da representação. E foi aí que conheci Eugênio Kuzmich, e fui aluna também do Eugênio Kuzmich por muito tempo. E acompanhei até o livro que ele escreveu em termos
brasileiros para os nossos atores, de livros e de métodos que ele trazia da Polônia. Foi muito tempo. Nessa peça trabalhava a Araciba Labanian, a Irina, naturalmente, o Bogus, Irina Greco. A Irina Greco. E era um grupo de bailarinos, e o Ademar Guerra que dirigia, e a questão da cena em si, porque tinha balé também. Era uma coisa difícil, eram 32 atores correndo em cena, era uma coisa muito viva, muito bonita. E quem fazia essa preparação cênica era a Marika Gidali. E foi uma coisa que me empolgou muito. E eu fazia uma louquinha mesmo, e muito engraçada. E nessa peça trabalhava o hoje consagrado autor de novelas, Silvio de Abreu, que se tornou um grande amigo meu. E com a vida, sempre leva a gente para lugares diferentes, ele foi para a Globo e nós nos distanciamos. Como também da Araci, que pouco tenho falado com ela. Mas então você deixou de ser produtora de programas de televisão? Nessa época, mas eu voltei depois para a produção para Tupi. Mas aí depois dessa peça, eu fiz o Balcão com a Ruth Escobar. E no Balcão foi uma peça que ficou muito famosa, porque o cenário era completamente um cenário anormal. Acredito que foi um cenário que nunca mais se fez no Brasil, e acredito que na Europa também até hoje não foi feito, porque era assim, feito uma plateia redonda, e o palco era assim de um vidro imenso, famoso, mas pesadíssimo. Então era uma estrutura de ferro muito pesada e levemente inclinada. E nós tínhamos que trabalhar com sapatos sola de borracha, senão caía mesmo, escorregava. E aquele cenário se movimentava, ele subia e descia. E tudo acontecia ali. E no Balcão eram 2 elencos. E o meu personagem, um pouco estranho falar, mas eu fazia a Égua Branca de Napoleão, uma peça de Jean Genet. E quando Jean Genet veio para o Brasil, ele escolheu o elenco sem conhecer a qualidade dos atores. Então ele escolhia, naturalmente ajudado pela Ruth, mais ou menos o tipo físico. Mas quando houve necessidade de formar um segundo elenco, a Ruth perguntou se eu queria fazer esse personagem. Você estava lá porque você ajudava na produção? Da produção. Eu disse, faço sim. E comecei a fazer com o Cláudio Mamberti. E era uma peça diferente, curiosa, e eu fiquei realmente empolgada. Foram 2 anos de trabalho maravilhoso e fiquei mais enfronhada ainda com o pessoal do teatro. E uma apaixonada. Aí eu comecei a ler muito sobre o teatro, mas demais. E também já havia feito muitas leituras e cursos a respeito de grandes obras, grandes autores, Lee Shakespeare. E nessa altura eu estava mesmo achando que eu ia continuar fazendo só teatro. Aí, em seguida, a Ruth me pediu para fazer a produção de outra peça de Shakespeare, que era do teatro da Ruth, mas que foi levada para o Teatro Municipal numa grande festa, onde porque o Carlos Lacerda fez a tradução e uma adaptação para palco e em termos nacionais.
E foi uma coisa muito bonita. Novamente me encontro com a Araciba Labanian, com a Glória Menezes, e a Maria Bonomi fazia as roupas, o Antunes Filho dirigia, como também o Antunes dirigiu uma outra peça que ele fez no Teatro da Aliança Francesa, que eu também fiz a produção, que era aí era a Megera Domada, não a Indomada, que era uma novela. E quanto mais eu estava no teatro, mais eu queria fazer teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda continuava lá na TV Excelsior. Quando gostaria que você explicasse um pouco para quem for ouvir e assistir este depoimento, o que é ser uma produtora de teatro ou de televisão? Olha, uma produção de teatro é um pouco mais calma do que uma produção de televisão. Porque você faz a produção da peça de teatro, você escolhe objetos, você com quem faz o cenário para teatro, o cenógrafo de teatro, você tem sempre um contato muito grande e, naturalmente, a gente já escolhe as peças adequadas, junto com o diretor, e aquilo fica por muito tempo. Mas eu quero saber, para quem não conhece. É isso que eu quero explicar. Então, produção é aquela pessoa que vai buscar os objetos. Os objetos, e o produtor geral é aquele que está sempre olhando, que também era o Odemar Guerra nessa época. E as coisas depois de tudo terminado, muita coisa emprestada, como acontece muito aqui no Brasil, essas coisas eram devolvidas. E depois, eu fui fazer também na televisão, só que na televisão é uma coisa de louco, porque você tem que... Eu desenhei para Deusa Vencida 325 vestes de uma época passada no Brasil, e no final do século de 1789, onde existia algumas nuances já nas casas da cidade, algumas nuances de coisas mais modernas, porque na França já estava entrando o Art Nouveau, que tinha muita influência no mobiliário, nos detalhes, nos lustres. Então eu preparava a casa da cidade, que tinha toda a casa em si, a estrutura da casa, era do século passado. Mas os detalhes das famílias mais favorecidas, tinha sempre coisas modernas, importadas, móveis. Então dava muito trabalho para encontrar no Brasil, que isso muita coisa tinha desaparecido, que foi um período que não era muito bonito. E as casas da fazenda tinham aqueles móveis pesados, antigos, móveis rococó, móveis portugueses, e que era o colonial, que foi aparecendo o colonial brasileiro. Então, a gente tinha que se locomover desesperadamente, montar cenário, desmontar cenário. Eu acordava às 4h30 da manhã, na primeira época da TV Excelsior, nós fazíamos novela onde era a Vera Cruz, lá em São Bernardo do Campo. Então, eu me levantava às 4h30 da manhã para estar às 5h30 no cenário, para que quando os atores chegassem, às 7h da manhã, tá tudo no seu devido lugar. E todas as casas, que lá era muito grande, tinha a casa da fazenda, tinha as casas da cidade, e também eu tinha que coordenar as roupas, as bolsinhas, as sombrinhas. Então era uma coisa muito complicada, mas que na época me deu muita satisfação, que era um trabalho a mais, que foi contando para os meus conhecimentos do que era a época passada, a época intermediária, o meu período de vida no Brasil. Quando é que você voltou para a televisão Tupi? Eu voltei para a televisão Tupi quando a Excelsior fechou. Então foi, digamos, em 61. Não. Quando você voltou. Então, a Excelsior fechou em 1970. Então foi isso, 71. Perdão, 71.
eu voltei em 71 com o Avancini. Ele me levou e eu fui fazer As Bruxas. Eu fazia um personagem que era importante, mas também tinha que, com a Avancini, era isso. Ele me deixava ser atriz, mas ele queria que eu fizesse sempre uma colaboração na produção. E para mim, então, era sobrecarregado, porque também eu estudava na época. Então, era complicado. Quero saber quando é que você voltou a estudar e a fazer faculdade. Quando eu assinei o contrato com a televisão Tupi, meu primeiro contrato, eu também fiz um contrato com os meus pais, de nunca deixar de estudar. E então eu fazia as duas coisas juntas. Era uma vida desesperada. Quando, dependendo do trabalho, do momento, porque eu não queria abandonar nem o teatro nem a televisão. Então, dependendo do momento, eu fazia curso ou na parte da manhã, mas quando eu tinha que gravar novela com a Avancini, eu tinha que estudar à noite. Então, eu era transferida para o período da noite. Quando eu comecei a fazer teatro, eu era transferida para o período da manhã. E assim foi em todos os cursos que eu fiz, inclusive no de literatura. E foi uma coisa muito corrida. Minha vida foi muito viva, foi muito trabalhosa. E a minha babá dizia assim, Ana Maria, quando entra, parece uma tempestade, quando sai, parece uma ventania. Porque eu entrava correndo, trocava de roupa, levava mala de roupa, trazia mala de roupa, e realmente foi uma vida muito, muito, muito corrida, mas que me deu muita alegria, porque já estava casada, o meu marido nunca, digamos assim, queria abordar o meu terreno, porque ele ia sim, mas ele ia porque ele tinha uma amizade profunda por todos os meus colegas de teatro, de televisão. Apesar dele, quando não estava voando, ele estava comigo. Então, ele nunca interferiu. Mas a minha babá interferia, porque ela dava razão para a mamãe, e não para o Alfredo. E era divertido até. Mas foi uma coisa assim gostosa. Mas chegou um ponto da minha vida que eu disse, meu Deus, eu vou voltar, vou retornar a Tupi, mas eu preciso depois dar uma parada para poder fazer a minha faculdade de Direito com bastante calma. Mas antes, porém, eu voltei para Tupi e fui fazer As Bruxas com a Avancini, que era a Maria Della Costa, Dete Lara, também da Ivani Ribeiro. E quando terminou a novela, eu fazia o Valmor Chagas, que também participou dessa novela. Depois disso, o Cassiano me deixou fazer um programa de apresentação, que era a produção e apresentação minha, e também do Salomão Schwartzman, atual diretor também lá da TV Manchete. E o programa chamava-se Notícia a Rigor. Mas como nós estávamos atravessando um período muito difícil aqui no Brasil, politicamente falando, então devia ser, o resultado disso era o rigor da notícia. Mas nós não podíamos falar assim, então era notícia a rigor. E o programa foi indo muito bem, até que num boa noite final que eu dava no programa, eu disse assim, boa noite, até a próxima semana, quando irei entrevistar Dr. Jânio da Silva Quadros para falar sobre a gramática portuguesa que ele acaba de lançar. E ele vai contar aos telespectadores se caçado é com C cedilha ou com 2 S. Boa noite. Olha, quando foi 11 e pouco da noite, por aí, como o programa era ao vivo, o Cassiano me liga e diz assim, Maria, tá um rolo danado aqui, o Dopes vai falar com você, vai aí para sua casa.
E eu fui parar lá no DOPS, porque ela está sabendo que o doutor Jânio da Silva Quadros é uma pessoa proibida de aparecer na televisão. Eu falei, mas eu não sabia. O que eu ia falar era a respeito da gramática. Não, mas a senhora sempre tem o ar ingênuo, mas matreiro. Eu achei aquilo até muito engraçado do general que me atendeu. E eu disse, meu Deus do céu, foi uma confusão tamanha que, para encurtar essa história, eu morei 6 meses na Europa. Eu fui com meu marido para lá e lá fiquei, viajando por outros países. Quando eu fui ver, foi a época em que eu fui ver com mais calma e mais de perto o que eu havia estudado na minha faculdade de arte. Eu fui conhecer de perto os grandes pintores, as grandes obras de arte, as grandes esculturas. Foi uma viagem maravilhosa. Viajei demais, estive na Espanha, estive na França, estive na Holanda para conhecer as obras de Van Gogh que estavam lá, a casa dele. Depois eu fui para a Áustria, fui para a Alemanha ver os grandes quadros. Uma das coisas que mais me impressionou na França, todo mundo vai ao Louvre para ver a obra de Leonardo da Vinci, que é aquela imagem com um sorriso muito delicado da Gioconda. E eu não me atraiu nada, porque quando eu fui entrando no Louvre, no primeiro patamar, tinha uma obra que não sabe de quem, dizem que foi pescada em alto mar, que depois foi chamada de A Vitória de Samotrácia, que é o corpo de uma mulher e dá a impressão que ela está na ponta assim, de um navio em alto mar e as vestes assim, todas fluindo como se fossem aquelas vestes de um tecido muito delicado, de uma organzina, digamos assim, e com aquelas asas imensas. Era uma coisa tão delicada e naquele peso de uma escultura, era uma coisa tão linda. Parecia realmente que eram tecidos esvoaçantes. Eu fiquei tão apaixonada que nós estávamos entrando em fila, eu não aguentei, eu parei e fiquei olhando, extasiada, naquela coisa maravilhosa. E meu marido dizia, meu bem, a fila está andando. Falei, mas eu quero ver aqui primeiro. Foi uma coisa belíssima. Fui também depois para o norte da Itália para conhecer as obras de Tintoretto e fui ver o Palácio dos Doges, que é a história do mundo, enfim. Quero interromper um pouco e perguntar uma coisa mais íntima. Você fez mais amigos na televisão, no teatro ou fora do meio artístico? É uma coisa engraçada. Eu fiz na televisão, fiz na aviação, que são meus amigos até hoje, eu fiz no teatro e na intimidade também, porque eu tenho amigos que não têm nada a ver com televisão, com aviação e com teatro. Eu fiz muitos amigos, muitos. Família, o que é para você? É o esteio da vida e é um grande freio. Para mim foi. Fale rapidamente um pouco mais sobre sua mãe, seu pai. Bom, é muito engraçado a gente viver meio dividida. Porque quando chegava nas férias, porque na ocasião só tinha férias de fim de ano, passava o ano inteiro no colégio. Tinha algumas saídas, o papai e a mamãe iam me visitar no colégio. Mas quando chegava no fim do ano, era muito engraçado, porque o papai dizia, agora você vai ficar um pouco na casa da sua avó Maria Leopoldina. E eu dizia,
papai, eu não quero porque lá é a mesma coisa que eu tivesse no colégio interno, porque tinha horário para levantar, tinha horário para o almoço, tinha horário para o lanche da tarde, era como um colégio, porque lá as minhas tias eram assim, muito esquematizadas, uma vida muito regrada, e na casa da mamãe, da vovó Ana Cândida, vovó tinha um bando de amigos, mas de uma amizade muito variada e de gente muito interessante. E eu gostava também da outra casa, onde todo mundo fazia o que queria. Eu tenho uma tia que é escultora e já está agora com 93 anos, tia Zoraide, foi muito premiada. E tanto que ela é das poucas no Brasil que recebeu o título de dama. Ela é pintora, escultora, poeta e autora de livros. Tem livros maravilhosos que ela conta toda a infância dela, a juventude, a maturidade, que começou aos 16 anos quando ela se casou. E atualmente ela está com 92 para 93 anos. Você é tão ligada à família, mas filhos você não teve? Não. Infelizmente não os tive. Gostaria de tê-los, mas eu tenho uma coisa, eu tenho os meus bichos. Eu sou muito ligada em bicho. Eu amo cavalo, eu amo gato, eu amo cachorro. Como eu amo também a vegetação. Eu sou uma apaixonada praia até não, mas pela uma floresta, o verde de uma mata. Campo do Jordão, para mim, é um poema. Acho uma coisa linda. E eu acho tudo isso que compõe a minha vida. E o mais importante, que eu tive sempre o companheirismo em todo o sentido do meu marido. Como é que você explica um casamento que já dura há muito tempo? 38 anos. E como é que explica? O respeito mútuo, principalmente. Tem que ter um amor muito grande, uma compreensão muito grande de ambas partes. Minhas irmãs, que estranhavam muito eu me casar com um homem tão mais velho do que eu, mas é um casamento que dura com muito sucesso, felizmente. E meu marido ama minha família, é uma coisa, é sobremaneira esse amor que ele tem pela minha família. Ele, por exemplo, eu tenho uma irmã que já está viúva, ela enviuvou muito cedo, essa que foi casada com Carlos Alberto Ribeiro de Barros, cujo tio, João Ribeiro de Barros, aviador, e que existiu uma peça que a mãe dele foi receber, ele deu quando ele chegou no Brasil com o Jaú. A mãe dele foi entregar uma peça para ele de bronze muito bonita, que era um farol, e depois um avião sobre o farol, e uma mulher com um tocheiro, e ele iluminado, o farol, uma coisa muito bonita. E na ocasião, quando eu já estava casada, a família do meu cunhado disse: agora nós não temos nenhum aviador na família, então vai para o Alfredo. Então puseram até uma mensagem para o comandante Alfredo Werner Neumann. Eu fiquei muito contente. E eles me pedem muito para que agora mande para o museu lá do João de Barros, né? Mas até hoje eu não tive coragem de entregar. Depois eu tenho a Maria Antonieta, que é casada com Assunção, e ela cria desde que nasceu uma garota que hoje em dia já é uma mocinha. A Maria Alice, que é minha irmã de sangue, tem que essa que está viúva, ela tem 2 rapazes, Marcelo e João Carlos. O João Carlos é o mais velho, casado, e já tem 2 filhinhos, portanto minha irmã já é vovó.
E o Marcelo, que ainda não quer saber, que é advogado também, mas não quer saber de se prender, namora horrores. A Maria do Rosário, casada com um dentista, que depois resolveu, ele construiu um pequeno naviozinho, digamos assim, porque falar em navio parece uma coisa enorme, mas que ele viajou muito, muito, teve na América Central, foi até Miami. E a Maria do Rosário, que tem 2 filhos, o Billy, que já tem um filhinho, e a minha sobrinha amada, que é a Patrícia. Quero saber, Ana Maria, Deus, que importância tem para você? É tudo na minha vida. Sem Deus, vida, eu não viveria, porque todas as manhãs, todas as noites, eu oro com muito fervor, mas muito. Agradeço o dia anterior e peço um bom dia para quando me levantar, ter ânimo e coragem de enfrentar a vida, porque ultimamente não tem sido fácil. Ana Maria por Ana Maria. Quem é você? Ai, como é que eu vou dizer de mim? Peraí. Eu sou uma pessoa normalmente alegre, e tem muito amor dentro de mim para dar para minha família, para os meus amigos, para o meu trabalho. Ainda pretendo realizar alguma coisa boa na minha vida, no sentido artístico. Mas uma das coisas que me considero muito feliz, eu trabalho no escritório de advocacia e eu amo os meus companheiros, que é o doutor Elvésio da Cunha Pereira, depois tem um charado, meu marido, Alfredo, doutor Alfredo, e tem a doutora Suzana. E eu gosto muito do convívio com eles são ótimos. Vaidosa, ativa, companheira, amiga. Sim. Qual o adjetivo que mais se adapta a você? Os 3, vida. Os 3. Porque 4. eu não posso. Vaidosa, Vaidosa, ativa, companheira, sou amiga. Sou muito. Você, vida, é talvez a minha 5ª irmã. Né? Eu agradeço demais. Ana Maria atualmente é Relações Públicas da Associação dos Pioneiros da Televisão Brasileira. É importante que se diga. Aliás, eu tenho colaborado não tanto como eu queria, porque a gente tem sempre problemas familiares, mas doença, essas coisas assim que os anos vão passando, as pessoas vão ficando mais idosas e a gente vai tendo que cuidar daqueles que foram tão importantes e ainda são importantes na vida da gente. Então eu tive assim, uma fase um pouco complicada, mas eu tenho a honra de pertencer ao quadro da direção dessa associação, que é a APIT, e que eu tenho muito amor por ela, e logo mais teremos o nosso museu, eu tenho certeza, porque estamos trabalhando para isso. Uma frase que resuma a sua filosofia de vida. Uma filosofia de vida, deixa eu ver. Trabalhar, amar o lar, amar os amigos, companheiros, procurar sempre um amanhecer saudável, lírico, alegre, nunca ter depressão, enfim, amar a vida. Obrigada, Ana Maria Neumann.